Muito bem, estamos começando mais um programa Goiás é Notícia. Hoje é quinta-feira, dia 28 de junho de 2018. E eu quero agradecer a você que está conosco nessa manhã, né, quando a gente começa o programa aqui ao vivo pela manhã. Agradecer a você que nos acompanha na nossa reprise às 20 horas, né? Obrigado pelo carinho da sua audiência. Lembrando que você pode ouvir o nosso programa, acompanhar as notícias do dia também no smartphone. É só baixar o nosso aplicativo da Mais FM e você ouve no seu smartphone em qualquer lugar. Outro aplicativo interessante é o Radiosnet. Ontem eu descobri, Morgantini, Sim. que o José Justino Filho, ele ouve o nosso programa também pelo Radiosnet. E o Alfredo Landim ouve pelo aplicativo da Mais FM. É isso aí, muita gente ouvindo de várias maneiras. Você pode escolher a sua preferida e acompanhar o nosso programa aqui na Mais FM. Antes, quero desejar bom dia para você que está ligado, bom dia para Kellen Cunha aqui na técnica de som e também bom dia ao meu companheiro de mesa, o Henrique Morgantini. Bom dia, Edmar. Tudo bem com você? Tudo bem, e aí? Tranquilo? Excelente, né? Ontem... Tudo excelente depois de uma vitória do Brasil. O Brasil jogando bem, ou pelo menos jogando melhor do que vinha jogando nas duas primeiras partidas. Teve, em tese, seu adversário mais forte do grupo. Depois daquele fiasco da Alemanha, aliás, ontem que nós perdeu duas alegrias, né? A Alemanha perdeu nesta Copa de 7-1. Uhum. Juntando os resultados, né? Entendeu? Então tomou tomou de 7-1. 7, vai para casa, vai aquela casa, comadre. Então, o que acontece é que foi uma alegria dupla, né? Como você falou, ver a Alemanha indo embora para casa, aquela tal maldição que as pessoas gostam do futebol de falar, que a seleção campeã na edição anterior é eliminada na primeira fase da outra edição. Isso aconteceu, inclusive, com o Brasil em 66. Né? Em 98 não aconteceu, chegou às duas finais, né? Foi campeão em 94, 98 chegou à final. Então, o Brasil saiu um pouco disso. Mas as outras seleções passaram igualmente por isso. A Espanha passou por isso em 2014, depois de ser campeão em 2010. Né? A Alemanha agora, a Itália. Né? Então, interessante ver essas... Eu acho que são coincidências, claro, mas é interessante. O fato é que, se nós tínhamos a chance de pegar a Alemanha nas oitavas, vamos pegar o México, mas acho que não há muito a se comemorar. Tem que ficar atento que esse time do México ele é freguês nosso. A seleção mexicana, historicamente, é freguesa nossa. Mas esse time do México está bem espertinho, mais espertinho do que os outros anos. Começar pela primeira partida que foi a Alemanha. Aliás, o México é responsável direto pela eliminação da Alemanha, né? Aquele primeiro jogo do México foi, na minha opinião, um dos melhores jogos da Copa. Então a gente precisa estar precavido justamente porque o México tem um contra-ataque muito forte, né? Tem uma ação de contra-ataque muito boa e o Brasil precisa estar atento. Então, Brasil e México acontece na segunda-feira às 11 da manhã. Né? O Brasil vai enfrentar o segundo colocado do Grupo F, que é justamente a equipe mexicana. Bom, os classificados, Morgantini, nós já temos aí... hoje tem decisão na classificação do Grupo H. No Grupo H tem Japão, Senegal e Colômbia ainda disputando, né? Vaga para as oitavas. E hoje, às 11 da manhã, tem Japão e Polônia. Tem Senegal e Colômbia. Então, isso às 11 horas. Né? Então, nesses dois jogos vai ficar definidos os classificados do Grupo H. Esse Grupo H é emblemático, porque ele chama atenção ao fato de que a cabeça de chave, né, de que a seleção que encabeça a chave, como foi colocada de acordo com as regras da FIFA, já está eliminada, né? É a única que já está eliminada, ou seja, as seleções que em tese são as mais fracas, elas têm chances, são Japão, Senegal e Colômbia, e a Polônia eliminada. Eu não sei se exatamente o termo é surpreender. Na verdade, o que abre os olhos aí, Edmar, é o critério utilizado pela FIFA para definir quem são os cabeças aí dos grupos, né? Por quê? Porque é pelo ranking.
Então, se a seleção jogar muito pouco, eu acho que às vezes que jogar, independentemente do adversário, vencer, ela vai estar bem ranqueada, ela vai estar bem nessa lista. É o caso da Polônia. Jogou muito pouco ao longo dos anos, conseguiu um espaço, um ranking bom, não, um espaço bom nesse ranking, nessa lista, e aí virou injustamente, né, uma das cabeças de chave, sendo que está aí o resultado. A Colômbia, por exemplo, tem uma seleção que vem mostrando muito mais competitividade do que a Polônia. A Colômbia perdeu para o Japão no primeiro jogo, porque com 10 minutos, 5 minutos de jogo, teve o seu zagueiro expulso, né? Um negócio, um lance completamente infantil, e aí comprometeu. Depois fez boas partidas. Então, eu acho que existe a expectativa aí da Colômbia se classificar, né? Talvez em segundo lugar. Vamos ver se a Polônia consegue aprontar na sua saideira com o Japão, mas a Colômbia pode ser primeiro lugar nesse grupo, enfrentando o Senegal. Muito bem, então os classificados no grupo A, Uruguai e Rússia, no grupo B, Espanha e Portugal, no grupo C, França e Dinamarca, no grupo D, Croácia e Argentina, no grupo E, Brasil e Suíça, no grupo F, Suécia e México, no grupo G, Inglaterra e Bélgica, e no grupo H, né, como a gente disse aqui, vai ser definido hoje. A grande rodada, a grande parte da rodada hoje é justamente esse grupo G, né, que tem a Inglaterra com 6 pontos, a Bélgica com 6 pontos, e as duas eliminadas, Tunísia e Panamá, que vão fazer o que é considerado aí o pior jogo da Copa, o jogo mais desinteressante. Duas seleções já desclassificadas, acanhadas, times e já desclassificadas, né? Então, nós temos aí esse jogo. Mas, no mesmo horário, que é o das 15 horas, nós temos talvez o que seja o grande jogo, a exemplo daquela primeira rodada que teve Portugal e Espanha, nós temos o grande jogo dessa primeira fase e que vale muita coisa, que é Inglaterra e Bélgica, duas seleções que detêm os 2 artilheiros da Copa, o inglês Harry Kane tem 5 gols, o Romelu Lukaku da Bélgica 4 gols, e vão se enfrentar para disputar exatamente quem é o primeiro. Ficando no empate, em havendo empate, a Inglaterra é a primeira colocada e a Bélgica em segundo, e aí pegam os adversários do grupo H. Certamente o grande desafio vai ser quem pegar a Colômbia, porque aí será o primeiro embate, né, de duas seleções, de duas escolas realmente diferentes, né? Por exemplo, uma Inglaterra e Colômbia vai dar uma diferença interessante perceber como vão ser as estratégias. Mas as oitavas estão começando animadas, né? Muito bem. Aqui a última notícia do Placar UOL diz o seguinte: Thiago Silva e Coutinho são destaques e Jesus termina a primeira fase ameaçado. Um susto na estreia, uma vitória sofrida no segundo jogo e a atuação convincente no último duelo da primeira fase. Classificado às oitavas de final da Copa do Mundo, como o primeiro colocado do grupo E, com 7 pontos, o Brasil cumpriu sua primeira missão na Rússia. E o objetivo foi alcançado graças ao desempenho de nomes como Thiago Silva e Felipe Coutinho, destaques da seleção nas primeiras partidas. Absolutos em seus setores, o zagueiro e o meia comandaram a equipe de Tite na primeira etapa do Mundial. Além do desempenho de ambos, o All Sport analisou as atuações dos outros jogadores que defenderam a seleção contra a Suíça, Costa Rica e Sérvia. Então, as notícias aqui de última hora acaba de chegar, né? Placar UOL, informando sobre a nossa querida seleção canarinha. Tem uma coisa interessante nisso aí, que é esse ciclo que se faz muito pela imprensa, né, que acaba sendo um moldador, uma forma de moldar, de montar a opinião dos brasileiros, que é esse ciclo de escolher um culpado, uma cara, né, ter um rosto de culpa, de ataque, criar em torno dele uma mancha, uma mágoa, e depois, em havendo uma oportunidade, criar a redenção. Antes de eu falar do assunto ocorrido ontem, né, que já está em curso, nós precisamos lembrar para os mais velhos, lembrar o que foi a tal da Era Dunga. Em 1990, o Brasil tinha uma seleção competitiva, uma seleção boa, com problemas internos, com outras dificuldades, uma seleção realmente boa, com bons jogadores, um esquema tático que era usado no mundo inteiro, mas que saiu nas oitavas, perdendo para uma Argentina
que tinha no ataque Canidia e Diego Armando Maradona. Se você perder por 1-0 para uma seleção que tem o Maradona e o Canidia jogando, fora o Redondo, Burruchaga, fora os outros jogadores que tinham lá, não é vergonha para ninguém. O fato é que o Brasil perdeu para a Argentina naquela Copa, que chegou, inclusive, à final da Copa do Mundo, e aí criou-se um conceito, era a Era Dunga. Pegou o nome do hoje ex-treinador, né? Então atleta Dunga, e criou-se um conceito de que aquela geração estava fadada ao fracasso e chamava-se Era Dunga. Em 94, somente 4 anos depois, essa mesma Era Dunga, com o Dunga e com grande parte dos jogadores, uma parcela dos jogadores, sagrou-se campeã do mundo em 94 dos Estados Unidos. E isso apagou essa ideia de Era Dunga e deu ao atleta aquela condição de alguém que saiu das cinzas e se reinventou. Uma conversa, uma balela. E estou contando essa historinha porque a imagem do zagueiro Thiago Silva nesses últimos 4 anos foi a imagem do 7-1, embora não tendo estado lá no 7-1. Ele foi a imagem do cara que estava chorando nas penalidades contra o Chile, que se emocionou, olha, o zagueiro não pode chorar. Então ele virou um símbolo de tudo que é ruim, que pode prejudicar a seleção brasileira, está no Thiago Silva. Né? Você não criou a era Thiago Silva, mas com a história do Thiago Silva chorar, e tá fraco, não pode ser líder não chora. Quer dizer, como se futebol, que é o esporte mais emocional que tem, não fosse permitido ao atleta se emocionar. Nós, como torcedores, choramos, abraçamos bandeira, abraçamos os outros, e aí ele não pode. Quando foi ontem, ele faz um gol que deu a tranquilidade, numa partida boa, e aí que a imprensa nacional faz? Um grande jogo, a redenção. Thiago Silva está de volta, mas como joga, é o melhor jogador em campo, tem que ser o nosso capitão. Ué, até antes do início da partida ele estava questionado, é o chorão, e de repente agora ele vira o nosso candidato ali. Então veja como é que nós agimos de uma forma curiosa e cíclica, né, num processo de escolher um culpado, execrar e depois levá-lo à redenção, falar, olha, é o grande nome. Coisas do futebol e do comportamento. Muito bem, coisas da nossa querida imprensa brasileira. Verdade. Né? Tá certo. Bom, vamos para as notícias políticas, né? Eu vi uma notícia ontem à noite, o Morgantini, que eu achei interessante. O Supremo Tribunal Federal, através de liminar, proíbe a venda de estatais sem aval do Congresso. É verdade. Né? Interessante, achei interessante por quê? Porque nós estamos vivendo justamente um período de venda do patrimônio brasileiro. E, inclusive, hoje, né, o site G1 traz aqui a seguinte manchete: leilão da ANEEL, né, oferta 20 lotes de linhas de transmissão, são 21 linhas de transmissão, 23 subestações em 16 estados. É aquela mesma ladainha de sempre, né? Preciso vender, é preciso transferir para o capital privado o patrimônio que é do governo brasileiro, que é do povo brasileiro. Né? O povo brasileiro. O que ficou emblemático aí foi a suspensão do leilão lá nas Alagoas, da Estatal Responsável pela Energia Elétrica nas Alagoas. E isso aí criou-se um parâmetro para fazer essa suspensão dessa lapidação, né? Desse entreguismo. A política internacional do Michel Temer, ela é pautada pelo entreguismo, por entregar os nossos patrimônios à iniciativa privada, e a iniciativa privada internacional, em sua grande parte. Porque ninguém está interessado em fazer negócio considerando para eles pequeno, médio, pequeno. Eles querem grandes negócios, eles querem o pré-sal, querem a Petrobras, querem a energia elétrica brasileira. Então, é nesse cenário que Michel Temer conseguiu, inclusive, se alçar a condição de presidente e se manter até hoje, porque é um forte grupo econômico, claro, com influência direta na política e nas demais esferas, e que conseguem manter o presidente lá para realizar uma única função. É essa que ele está fazendo, que é promover esses leilões, essa entrega do nosso patrimônio. Há uma luz, há um fio de esperança através do STF, salvo engano do ministro Lewandowski, que foi quem barrou esse processo. O mesmo Lewandowski está levantando outra questão importante. Ele tem dito, né, ele comentou, essa informação vazou à imprensa,
de que a ministra Carmen Lúcia está fazendo política no STF ao não querer colocar em debate para os ministros a decisão sobre a prisão em segunda instância, que poderia beneficiar vários nomes, entre eles, sim, o ex-presidente Lula. Então, ele já fez, inclusive, este alerta. Né? Há uma crise política, isso é muito grave, mas é uma crise política dentro da Suprema Corte Nacional, em que ministros começam a se atacar por questões, digamos, ideológicas, comportamentais, e não essencialmente o que envolve a hermenêutica, a interpretação jurídica, né? A hermenêutica constitucional. E isso é muito grave, porque começa a falar, olha, o ministro falou, eu me arrependi do apoio, da indicação que eu dei do ministro Fachin, pelo que ele tem feito. Quer dizer, porque justamente pelo fato daquela manobra que ele fez, tirando um processo, realocando o outro, transferindo para agosto. Quer dizer, são esses joguetes, todos, atenção, isso é o mais grave, dentro da lei, todos previstos, né, com a brecha da lei, em facultar de fazer isso, que começa a gente a perceber que há uma acomodação política onde deveria haver eminentemente, né, o saber jurídico, o extremo saber jurídico e a interpretação das leis. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, vamos ali comer um pãozinho de queijo aqui do Arco Verde. Vamos. Da panificadora... Empório dos Pães. Empório dos Pães aqui no Arco Verde, né? Então, prestigiando aqui o comércio local, o Magantino todo dia passa lá e traz uma sacola de pão de queijo. Exatamente. Né? E a gente vai para um pão de queijo com um cafezinho rancheiro. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do programa Goiás é Notícia dessa quinta. Goiás é notícia. Mais FM, apoio cultural. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, Lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Medicamento é coisa séria quando você precisar na drogaria saúde você vai encontrar profissionais capacitados para lhe atender. Na Drogaria Saúde você pode confiar. Também é farmácia popular. Drogaria Saúde. Medicamentos genéricos e similares com até 80% de desconto. Atendendo de segunda a sábado das 7h30 às 22 horas e domingo até meio-dia. Falar com Luiz Cláudio ou Cleuma pelos fones 3099-5161, 3099-5141. Avenida São Paulo, bairro São João. Sua saúde em primeiro lugar. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Alô, bom dia. Alô, bom dia. De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã, com Sérgio Fontinelli. Música, alegria e informação no começo do seu dia. Alô, bom dia! Poderoso, você aqui na Chipset Format. Eu mesmo! Como é que tá? Tudo bem? Mais ou menos. Eu estava aqui no Facebook e de repente o computador travou, tinha umas porradas nele achando que era alguma coisa ruim. E era? É vírus mesmo. E aí eu fiquei sabendo que aí na Chipset vocês cobram barato pra
pra cá. Barato pra caramba! E tem mais poderoso: formatação e limpeza de micros, consertos de computadores, instalação de programas, remoção de vírus, configurações, upgrade, e buscamos e entregamos seu computador em sua residência. Chipset Format, sempre o melhor negócio. Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Telefone WhatsApp 99369-5036. E-mail cpdheg@hotmail.com. Para você que tem 60 anos ou mais e que reside nesta região, a Faculdade Fibra criou para você uma clínica especializada no atendimento à saúde do idoso e um programa especial com consultas, palestras, cursos, recreação e muito mais. É o Espaço do Idoso, que será inaugurado neste sábado às 15 horas. Você é nosso convidado. Faça sua inscrição até sexta-feira para participar do evento e se tornar membro efetivo deste trabalho. Locais de inscrição: Faculdade Fibra, Rádio Mais FM e na Sorveteria do Carmo, no Polo Centro. Para solucionar um problema, é preciso falar do problema. Assim é o alcoolismo. Muitas pessoas são alcoólatras hoje, mas não falam, ou por vergonha, ou porque não admitem. Isso tem que mudar. O alcoolismo é uma doença crônica que deve ser tratada para que o indivíduo alcance o domínio e controle sobre os seus impulsos com o álcool. Depender do álcool atrapalha a vida em todos os seus aspectos, além de colocá-lo em risco. Para obter ajuda, fale com os seus familiares. Busque um grupo de apoio ou ajuda profissional com psicólogos e psiquiatras. Sua vida vale mais. O alcoolismo é uma guerra que podemos vencer. Uma mensagem da Mais FM. Na internet, digite www.fmmais.com.br. Eu ouço direto pela internet. Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade, ótimo atendimento. Aqui você encontra tudo o que precisa para você e sua família. Produtos de qualidade e os melhores preços da região. Aceitamos cartões de créditos, Visa, Mastercard, ValeCard, Alelo, Alimentação. Mercadinho Oliveira, bem perto de você. Faça-nos uma visita e confira. Avenida Principal, quadra 33, lote 22, Setor Sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Mercadinho Oliveira. O cliente em primeiro lugar. Mais FM, apoio cultural. Mais FM, Anápolis. Goiás é notícia. Goiás é notícia. Edmar Silva. Muito bem, nós estamos de volta com o programa Goiás é Notícia aqui na Mais FM, depois do nosso intervalo, saborear aqui o pão de queijo do Empório dos Pães, também do cafezinho rancheiro, né? Nós estamos de volta para lembrar o seguinte: ontem nós fizemos aqui uma enquete, né? O bolão, nosso bolão, e quem acertou o bolão, né? Aliás, eu disse que tinha 2 acertadoras, mas na verdade me parece que só tem uma. E quem venceu, né, palmas para quem acertou aí, foi a minha amiga Ludmila Rodrigues. A Ludmila disse que quer o prêmio, viu, Margatini? Nós vamos levar um saco de pão de queijo. Um saco de pão de queijo, é daqui do Empório dos Pães, com patrocínio. Isso, então a Ludmila acertou o placar, né? Se você já quiser fazer aí, participar e deixar o placar do próximo jogo Brasil e México, né, pode dar aí o seu palpite, a gente vai fazer aqui uma enquete para saber quem é que vai vencer o jogo na segunda-feira às 11 da manhã, entre o Brasil e os nossos irmãos mexicanos lá do México. Bom, quero abraçar aqui a Maria Santos, que está conosco pelo Facebook, né? Obrigado, Maria Santos. Bom dia para você. A Lorena Monturil, desejando uma boa quinta-feira para todo mundo, muito legal. A Nádia Narcisa Bardi, dizendo olá para nós, obrigado. Nádia, a Deise Borba também conectada, o José Justino Filho, que além de acompanhar pelo Facebook, acompanha também pelo aplicativo Rádiosnet, um abraço para o Justino, a Adriana Pereira também desejando bom dia Adriana, o meu amigo, meu irmão, meu primo Itamar Santos, ele diz, bom dia, amigo, abraços aos parentes, né? O Itamar Santos, o Margarino, sabe de onde que ele é? Lá de Minas. Minas Gerais, Araújos, Minas Gerais, nossa terrinha lá.
querida, né? Um abraço para todo o pessoal de Araújos que acompanha o nosso programa aqui, né? Divulga aí, compartilha aí na sua rede aí, Tamar, para ver se a gente encontra mais pessoal aí né, dos ligados aí à família. É isso aí. Um abraço para a professora Glaucia Inácio também, que está com a gente. E um grande abraço, viu, Morgantini? Ela reclamou ontem. Todo dia eu encontro alguém que reclama que a gente não manda abraço para eles. Eu tenho uma pessoa. Vamos ver quem que é a sua. A minha é a minha amiga Mirna. Pronto, é a minha também. Reclamou você também? Porque ela não consegue, ela falou que não consegue acompanhar pelo Facebook, por causa da conexão dela, mas ela acompanha a gente pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp. E ela falou, só porque eu não estou lá ouvindo ao vivo, você manda fica me abraço. Discriminando? Exatamente. Então é isso aí, um abraço para a Mirna, né? Um abraço também para nossa querida professora, a professora Gênia, que também sempre acompanha, sempre cobra, né? Não mandou no WhatsApp, ela cobra da gente. Né? Alguns ouvintes, né, como a Mirna disse, não tem condição de ver ao vivo, não tem condição de assistir ao vivo, não tem condição de estar acompanhando ao vivo pela manhã, mas acompanha às vezes na hora do almoço, né? Está almoçando e está lá escutando a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo. Né? Outros acompanham à noite, outros vão para a chácara e acompanham lá na chácara, né? E às vezes em horários diferentes. E é isso aí, muita gente ouvindo, o importante é que você ouça, que você participe, deixe o seu comentário, né? O nosso WhatsApp para você participar também é o 995294013, 995294013, você pode mandar também o seu recadinho para a gente aqui, ok? Muito bom. Bom, Morgantini, é o seguinte, o destaque do UOL hoje também é o seguinte, o Democratas faz consulta interna sobre quem apoiar no caso de desistência do Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, né, se lançou candidato aí, fez um certo movimento na direção de ser candidato, mas o DEM já está fazendo consulta para saber quem é que coloca no lugar se o Rodrigo Maia desistir, ou seja, essa altura do campeonato é porque ele já desistiu, né? É porque ele já desistiu, claro. E a tentativa de Rodrigo Maia foi de ser o candidato do Centrão, e principalmente o candidato do presidente Michel Temer, ter a máquina do governo federal trabalhando a seu favor. Não que isso fosse um alento, uma vez que Henrique Meirelles tem, em tese, esse benefício e continua patinando, né? Não está aí... não passa do 1%, não, né? Nem o do Aliás, nem um dos dois. Né? Aliás... Nem o próprio presidente. Ele não passa dos 5%, nem no estado de origem dele, que é o estado de Goiás. Meirelles goiano. O Meirelles, né? E nem mesmo lá, nas pesquisas feitas aqui no estado de Goiás, naquela pesquisa certa, por exemplo, ele aparece na liderança, o que seria natural que acontecesse, pelo menos ele ganhar no seu próprio estado, isso é sintomático. Mas o Rodrigo Maia tentou fazer isso, optaram pelo Meirelles, então ele se distanciou um pouco do Planalto e tentou alçar um voo solo. Não tem conseguido, está fora do processo, certamente. E o DEM já vem fazendo uma sinalização diferente. O DEM vem falando em escolhas pragmáticas, ou seja, como nós podemos agir nesta eleição para garantir a presidência do Congresso Nacional, a presidência da Câmara dos Deputados, com o deputado Rodrigo Maia, já para o ano que vem, já para a próxima legislatura. E nisso eles chegaram a ensaiar, estão ensaiando ainda, talvez agora com mais dificuldade, uma aproximação até mesmo com Ciro Gomes. Né? Ciro Gomes sinalizou positivamente, mas fez algumas condições e fez algumas declarações, né? Declarou algumas posições que realmente irritariam qualquer um, o que fica um pouco complicado. O fato é que o DEM não está em condições... O DEM no Brasil não está em condições em fazer escolhas passionais, ideológicas, meramente, digamos, de afinidade. Isso porque com quem ele tem afinidade, partilha nas pesquisas, não tem nenhuma perspectiva de vitória neste momento. Por exemplo, seria o ex-governador Geraldo Alckmin, né, com quem o DEM sempre se aliou nas últimas 4 eleições, né, para a presidência da República. Inclusive, teve a vice-presidência do Brasil com o Marco Maciel nos anos da FHC. Depois disso, continuou se aliando, mas sem sucesso. Agora tentaram um voo solo, né? Se descolaram um pouco do PSDB, se aproximaram do PMDB, mas então o caminho do Centrão, desse chamado Centrão, seria com o Henrique Meirelles. Henrique Meirelles nós já falamos aqui no início, partia nas pesquisas. Então, eles estão tentando fazer uma saída, né, encontrar uma saída que
que seja estratégica e pragmática para a sobrevivência do partido em termos de participação. Então, esse é o cenário. Mas não é um caminho fácil para o DEM, não. E nessa análise que você faz aí, Martins, como é que você vê o PSDB? O PSDB do Geraldo Alckmin, que também é outro que está patinando, né? Como é que você vê o que o PSDB vai fazer na vida aí em relação às eleições de 2018? Tem uma história que eu acho que ilustra bem o que significa o PSDB, o caminho que está o PSDB. Há coisa de 2 semanas, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é o presidente de honra do PSDB, mandou interlocutores aí para conversar com Álvaro Dias, senador do Paraná, pré-candidato à presidência pelo Podemos. Pelo Podemos. E, bom, o Álvaro Dias disse que não foi procurado, mas não tem dificuldade nenhuma em conversar com ninguém, muito menos com o Fernando Henrique e tudo mais, mas deixou claro, através de uma nota do Podemos, de que não há qualquer condição de uma desistência da candidatura dele para apoiar a candidatura de Geraldo Alckmin, porque, segundo a leitura de FHC, os votos do Sul, né, a projeção que tem Álvaro Dias no sul do país, ele que é paranaense, são fundamentais para um eventual sucesso do Geraldo Alckmin. Mas a nota do Podemos disse que não há nenhum tipo de negociação ao cenário em que eles desistem da pré-candidatura de Álvaro Dias. E que Geraldo Alckmin é muito bem-vindo ao projeto que pode integrar o nosso quadro como vice-presidente. Ou seja, quando você pergunta como está o PSDB, está ganhando convites que antes pareciam um impossíveis, insulto, né? Impossíveis e até ofensivos, está ganhando convites com essa naturalidade. Olha, se o Podemos, se vocês quiserem, pode vir apoiar o Podemos. Né? Quer dizer, o que é, com todo respeito ao recém-criado, remodelado Podemos, digo PTN, mas o que é o Podemos perante a história do PSDB? Mas somente realmente com uma derrocada do que vem acontecendo com os tucanos, é possível de entender que através desse clima de desunião, né, dentro do partido, há muitas alas que defendem aí a retirada de Geraldo Alckmin, a troca de candidatura. O próprio Geraldo Alckmin teria já, num jantar, se irritado e falado, se quiser eu desisto agora, só falar que eu caio fora. Então é nesse clima que estão, justamente por isso. Porque eles estão entendendo que esse momento, né, esse mês de junho, era já para o PSDB e para Geraldo Alckmin ter o seu nome em melhores condições nas pesquisas eleitorais, coisa que não vem acontecendo. Tudo isso que eu expliquei, Edmar, ele pode ser resumido no velho ditado da vovó. Sabe aquele dito popular que a vovó gostava de dizer? Que é casa de pouco pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Então, quando falta voto, aí a clima de união realmente fala mais alto. Bom, ainda nessa, já que a gente começou essa análise aí da questão eleitoral em relação à presidência da República, o site do UOL, né, o UOL Notícias, traz uma manchete aqui de última hora dizendo o seguinte: defesa de Lula pede para Lewandowski rever decisão de Fachin no STF. A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, apresentou um recurso ao presidente da segunda turma do STF, Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, para que reveja a decisão do ministro Edson Fachin de levar ao plenário e não à turma um outro recurso contra a decisão do petista, contra a prisão do petista. Os advogados chegam a pedir que o caso de Lula passe de Fachin para um dos outros ministros da turma. Os defensores querem que Lula possa aguardar em liberdade o julgamento de todos os recursos possíveis, suspendendo a execução da pena de mais 12 anos de prisão referente ao processo do triplex. A pergunta é, o presidente Lula, embora preso desde o dia 7 de abril, ele continua candidatíssimo à presidência da República. O Partido dos Trabalhadores não aventa a possibilidade de uma substituição, e assim o presidente enfrentando essa questão jurídica, mas continua candidato. Como é que você vê essa, vamos dizer assim, entre aspas, insistência do partido em manter Lula candidato à presidência? Mas justamente essa estratégia de pressão, de insistência, como você está falando, que reforça o nome dele nas pesquisas. Ele continua aparecendo em primeiro lugar. Imaginava-se, quando ele fosse denunciado, ele iria cair, né, perder o seu patrimônio eleitoral. Quando ele foi condenado, imaginou-se que ele iria perder o seu patrimônio eleitoral. Quando ele fosse preso, imaginou-se que ele iria perder o seu patrimônio eleitoral. Nenhuma dessas três possibilidades, desses três cenários,
efetivou-se. Nada disso aconteceu. O ex-presidente Lula continua líder nas pesquisas. E aí só tem um caminho, o caminho jurídico, que é o de fazer esses pleitos e pedir que sejam analisados aí os interesses da estratégia de defesa do presidente Lula. Como chegou numa situação em que deveria ser apreciado, estão decidindo o quê? Não julgar. O que o ministro Edson Fachin fez foi não colocar o direito da defesa de Lula na prática, não colocar o direito em exercício, ou seja, vamos colocar na segunda turma. Por que nós podemos falar isso com tranquilidade? Porque o mesmo pedido foi feito para José Dirceu. E houve um desentendimento, na verdade, um pedido de vistas, entre a segunda turma. Falou, olha, você pensa de um jeito, eu penso de outro, mas se o outro eu quero pedir vista. Quando se perde vistas, abre-se um tempo indeterminado para retomar aquele julgamento. O que a defesa naturalmente fez do ex-ministro José Dirceu? Então, eu quero um pedido liminar para que, enquanto isso, você solte o meu cliente. Porque vai que amanhã você decide realmente soltar e ele ficou 6 meses preso sem precisar. É natural. Deram a liminar, José Dirceu está solto. E aplique-se esse mesmo caso, porque é o mesmo trâmite. O pedido da defesa do ex-presidente Lula é semelhante ao pedido feito lá para o caso do Zé Dirceu. Resultado, o Zé Dirceu está em casa. Imagine agora se Lula estivesse em casa. Ou melhor, nas ruas, correndo os estados do Brasil, conversando com as pessoas. O que querem fazer é impedir que Lula fale, que Lula apareça. Já perceberam que aprisionando Lula não é o suficiente para que ele seja calado através das pessoas. As pesquisas são 22 pesquisas, desde 2016, são 22 pesquisas, em todas aparece o tal do Lula em primeiro. Então, estão impedindo que ele fale, estão impedindo que ele apareça, estão impedindo que ele grave vídeo, que ele vá às ruas e discurse para as pessoas. E agora a última manobra, a mais recente manobra inovadora, tristemente inovadora do STF, através especificamente do ministro Edson Fachin, é não colocar, através, repito, uma manobra de uma brecha jurídica, não colocar o julgamento. E aí o pedido é esse, que o presidente da segunda turma, que é o Ricardo Lewandowski, revise essa decisão e paute o julgamento do ex-presidente Lula. Ok, muito bem. Nós estamos apresentando o programa Goiás é Notícia, hoje 28 de junho de 2018. Nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco do programa. Programa Goiás é Notícia. Mais FM. Mais FM, apoio cultural. Atenção, a popularidade do rádio é imbatível. Se seu objetivo é tornar sua empresa ou marca conhecida, então o rádio é o lugar certo. A abrangência de público de todas as classes sociais, a instantaneidade de veiculação e o baixo custo publicitário não deixam dúvidas de que o rádio é a melhor opção. Para vencer a concorrência, mostre-se. Propague suas ideias pelas ondas sonoras. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na Mais. Tá bom demais. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde 42, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo, às 19h30. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Medicamento é coisa séria e quando você precisar na drogaria saúde, você vai encontrar profissionais capacitados para lhe atender. Na drogaria saúde você pode confiar. Também é farmácia popular. Drogaria Saúde. Medicamentos genéricos e similares com até 80% de desconto. Atendendo de segunda a sábado das 7h30 às 22 horas e domingo até meio-dia. Falar com Luiz Cláudio ou Cleuma pelos fones 3099-5161, 3099-5141. Avenida São Paulo, bairro São João. Sua saúde em primeiro lugar.
Conhecer a nossa língua portuguesa é obrigação de todos nós. O curso da professora Gênia é o mais indicado. Com experiência de mais de 30 anos, professora Gênia se coloca à sua disposição para compartilhar com você os segredos da língua portuguesa. Quem fala e escreve bem tem mais chances de sucessos na vida. Entre em contato pelo 62 30 98 41 77 e no WhatsApp 99162 42 80. WhatsApp da Mais FM. Oba! 99529-4013. Mais FM. Precisando de mesas e cadeiras para seu evento? Disque Mesas MP. Locação de mesas para todo tipo de festas. Fone 99128-8581. 99128-8581. Falar com nosso amigo Silvio. Disque Mesas MP. Precisou de gás? É só chamar Betagás 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Entregamos de segunda a sábado, das 8 da manhã às 7:30 da noite e feriados das 8 ao meio-dia. Na Rua 2, número 711, Jundiaí, Vila Industrial. Entrega rápida, precinho camarada e o gás mais confiável da cidade. Não fique na mão, ligue para a Betagás. Anote aí, 3314-7786 e o WhatsApp 99134-9994. Rua 2, 711, Jundiaí, Vila Industrial. Ligue e peça também a sua água mineral. Mais FM, apoio cultural. Nada mais, tá bom demais. Mais FM. Programa Goiás é notícia. É notícia. Edmar Silva. Estamos de volta. 8 horas e 46 minutos aqui pelo Goiás é notícia, Kellen Cunha. Fala aí. Muito bem, né? Ele ficou perdido, ele está acostumado a ele só abrir o retorno do bloco. Né? Aí ele ficou pensando, e agora? O que eu faço? Edmar, eu estou aqui, o Henrique Morgan, estou aqui ao lado do meu companheiro Edmar Silva. Edmar, quais são as notícias do terceiro bloco aqui do Goiás? Quais são as notícias do terceiro bloco? Pois é, no terceiro bloco vamos destacar aqui o Goiás, que afinal de contas o nosso nome aqui é Goiás, é notícia, né? E a coluna Giro do Jornal Popular traz a seguinte manchete. A Raquel Teixeira fala sobre candidatura, a tendência é a chapa majoritária. A Raquel Teixeira, ex-deputada federal e ex-secretária de Educação do PSDB aqui de Goiás, né, diz que está à disposição da base governista para ser candidata neste ano, mas confirma conversas que tratam de sua presença na chapa majoritária. Ela é cotada tanto para vice-governador, para vice do governador Zé Eliton, né, que tentará a reeleição, quanto para a suplência do ex-governador Marconi Perillo. Então, a Raquel Teixeira, né, ex-deputada, ex-secretária de Educação aí várias vezes pelo PSDB, está aí reivindicando uma vaga ou de vice-governadora, né, ou, quem sabe, de suplente na vaga lá do Marconi para o Senado Federal. Lembrando que o senador, nós temos duas vagas para senador, né, nessa eleição. Sendo que, na verdade, é uma, porque a outra já é do Marconi. Né, pelo menos a priori tem essa ideia no Estado, né? E cada senador tem 2 suplentes, né? Então, a Raquel Teixeira está nessa aqui cujo interesse mesmo é só ser o primeiro. Ser o primeiro suplente, por quê? Porque se o governador se desincompatibilizar lá na frente para... Senador. Né, o senador, pois eu digo assim, se o senador depois se desincompatibilizar, ela vai herdar lá os 4 anos de Senado, né? Jogada interessante. Essa é um cenário possível, se tudo der certo, como é que se combina, né? Aquela história, né? Combinaram com o eleitor, né? Mas a ex-reitora da UFG, a doutora Raquel Teixeira, ela fez uma estratégia, e até os últimos momentos, naquele período de trocas partidárias, ela tentou acertar a saída para o PSD, porque seria a vice ideal, mas por alguma razão não foi para
o PSD de Vilmar Rocha e ficou no PSDB. Com isso, torna praticamente impossível que ela seja vice numa chapa com José Eliton, porque cria uma chapa por sangue. E, na verdade, a grande dificuldade hoje da base governista, liderada por Marconi Perillo, é liberar espaços para acomodar as lideranças dos diversos partidos, entre eles o PP e justamente o PSD. Porque concorrendo à vaga, digamos, ao espaço da vice, está o deputado federal Tiago Peixoto, do PSD, e a Raquel. Ora, entre um e outro, quem que Marconi deverá ungir, deverá apoiar para uma montagem de chapa? Alguém que já é do seu partido, já está contemplado porque é do partido e tudo mais, ou alguém que é de um partido que ele está perdendo, está naquele jogo de entra, não entra, fica, não fica? Olha, claro que vai contemplar o PSD. Né? Então, essa é a situação que dificulta muito um projeto da ex-secretária Raquel Teixeira para a vice. Para a suplência, talvez, mas ela ainda esbarra no mesmo problema. Porque a suplência da outra vaga, que hoje seria da Lúcia Vane e tal, ela tem aí um percentual improvável de assumir, de chance de vislumbrar o poder. Por quê? Porque a Lúcia Vane não deve ter outras pretensões, deve cumprir, se reeleita for, deve cumprir seus mais 8 anos de Senado. Já Marconi Perillo, é natural que se imagine que daqui a 4 anos ele deixe o Senado para concorrer a uma vice-presidência, à presidência, para o governo de Goiás novamente. Então, é uma expectativa que existe entre o primeiro suplente do senador, do se eleito Marconi Perillo, né, do ex-governador e pré-candidato ao Senado, em conseguir esse espaço. Mas, repito, hoje, dentro do cenário governista, existe uma dificuldade muito grande em se abrir espaço. Por isso, qualquer espaço, primeira suplência, segunda suplência, etc. e tal, isso tudo é negociado com diversas legendas para tentar aumentar a capacidade de aglutinação. Muito bem. Ainda, né, já que nós falamos de Senado, o G1 também, o G1 não, o Giro, né, do Popular, traz uma notinha aqui falando de convivência lado a lado na entrega do Centro Estadual de Atenção ao Diabéticos. Marconi Perillo e o vereador Jorge Cajuru, do PRP, se cumprimentaram rapidamente. Em suas falas, cada um reconheceu o papel do outro no projeto, apesar das diferenças. Então, meu amigo Wildes Barbosa, fotógrafo, que iniciou sua carreira na mesma época em que eu, no Jornal Diário da Manhã, fez a imagem que, não sei se é a foto do ano, mas é a foto do mês eu vi a da foto... política goiana, né, na qual a imagem, para quem ainda não viu, o vereador Jorge Cajuru está estendendo a mão para um Marconi Perillo que está de braços cruzados na hora. Então, a imagem sugere que ele não daria a mão, não faria o cumprimento a Jorge Cajuru. A imagem seguinte, também do Wildes Barbosa, mostra que Marconi o cumprimentou. Né? Tudo isso às vistas do governador José Eliton. Tem um detalhe nessa foto muito curiosa. E eu queria entender o gesto. Eu queria entender o gesto. Quando o Cajuru estende a mão para cumprimentar, estende a mão na direção de Marconi Perillo, nas mãos dele, entremeado aos dedos, está um terço. Ele estende a mão segurando um terço. O que ele quer dizer com isso? O que significa você oferecer a sua mão protegida por um terço? É um sinal, de repente, de paz? Você estar com um terço nas mãos para cumprimentar? É uma cena que certamente foi pensada, não era por acaso que a Júlia estava com um terço na mão, né? Foi projetada para criar um... Agora fica a dúvida de qual é a intenção. Qual é o significado desse terço na mão, né? Interessante. Bom, é isso aí. Ainda aqui, destacando, né, a política goiana, o
governador Zé Eliton fez duras críticas ao adversário Ronaldo Caiado, do Democratas, que questiona o empréstimo de 510 milhões junto à Caixa. Diz o Zé Eliton: fiquei perplexo com o senador da República por Goiás, que trabalhe abertamente contra o Estado. Não teve a vergonha de disfarçar, disse o tucano, antes de completar. Que situação deplorável. Então, José Eliton questionando o adversário Ronaldo Caiado, que inclusive é líder nas pesquisas, né? Sobre essa questão, já que o Caiado questionou o empréstimo de 510 milhões feito pelo Estado de Goiás junto à Caixa Econômica Federal. Mais uma tentativa de fazer política eleitoral, né? De tentar abater e gastar um pouco a imagem de Ronaldo Caiado, que hoje é líder isoladíssimo nas pesquisas feitas até agora. Uma ampla vantagem em relação ao segundo colocado, que é, inclusive, o José Eliton. Agora, será que o José Eliton também acha que o governador Marconi Perillo também lutou contra Goiás, quando, a época em que era senador, tentou e conseguiu barrar o empréstimo da Caixa Econômica, né, tendo a CELG como fiadora no final do governo Alcides Rodrigues, porque foi exatamente isso que aconteceu. Alcides saiu no final do seu governo, tentou receber uma antecipação lá, que era um dinheiro danado, enorme, que poderia realizar muita coisa e mudar a imagem dele, até mudar, influenciar as eleições. Alcides Rodrigues era, à época, como ainda é até hoje, adversário político de Marconi Perillo, e eis que Marconi entrou com um pedido e conseguiu postergar, protelar e fazer com que o governo de Goiás não recebesse, fazendo com que o Goiás não recebesse o dinheiro naquela época, em 2014. É a mesma situação, né? São cenários muito parecidos. O questionamento de Ronaldo Caiado é quanto ao empréstimo de 510 milhões para o Estado de Goiás. Quem está lutando contra Goiás? Ronaldo Caiado e Marconi Perillo, já que tiveram a mesma atitude com 4 anos, perdão, com 8 anos de diferença, isso foi em 2010, não em 2014. Ou será que quem está contra Goiás é quem está contraindo dívidas, como José Eliton, então vice de Marconi, e Alcides Rodrigues, também vice de Marconi? Então, é uma situação, claro que o José Eliton vai responder isso, essa pergunta ninguém vai fazer, ele não vai responder. Mas esse é o tipo de resposta que só tem 2 caminhos. Não tem como ele inocentar e acusar outro, sendo que ambos estão tendo a mesma atitude. Muito bem. Bom, nosso tempo está se esgotando aqui, mas antes de terminar, a gente precisa lembrar o seguinte: o prazo para saque do PIS de 2016 termina amanhã, né? Então, o pessoal aí que tem direito a receber o PIS deve procurar, né, a Caixa Econômica Federal, para quem está filiado ao PIS, né, para quem é ligado ao PIS, né, que trabalha na iniciativa privada, e para quem trabalha no serviço público, procurar o Banco do Brasil para verificar se você tem direito a receber, né, os rendimentos do PIS/PASEP. Então, esse final de semana é o prazo final, hoje, amanhã, né, amanhã, portanto, sexta-feira é o último dia, então fica aí o alerta, né, para o nosso ouvinte, se você se enquadra nessa questão, para que você procure, né, verificar aí se você tem ou não direito de receber o PIS e o PASEP, né? Então, informação aí para você ficar atento, não perder essa grana. É isso aí. Mais alguma informação importante aí, Morgan? Quer destacar? Não, só reforçando que o Brasil está classificado em primeiro lugar, vai enfrentar o México na próxima segunda-feira. Hoje nós temos às 15 horas Inglaterra e Bélgica, é o grande jogo. Amanhã vamos ver um período de tremedeira, de insônia, dificuldades para a socialização, porque nós vamos ver um momento de abstinência de jogos da Copa. Amanhã não tem jogo. Depois de 15 dias aí de jogos ininterruptos, 2, 3, até 4 jogos por dia, hoje nós vivemos a véspera de um dia sem jogos do Brasil, que é amanhã. Retomamos agora com o mata-mata, perdeu, vai embora, no sábado às 11 horas, com o fantástico Uruguai e Rússia. Então, é isso aí. Então, a gente agradece aí a participação do ouvinte. Deixa eu só checar aqui quem é que está com a gente pelo Facebook, né? A Samanta Rocha também acompanha a gente desde o início do programa, a Ludmila Rodrigues desde o comecinho, a Lorena Montoril, a Nádia Narcisa, um abraço para a Nádia, a Adriana Pereira, o meu amigo
Itamar Santos, lá em Araújos, Minas Gerais, Ludmila Rodrigues, né, entre outros, acompanhando o nosso programa. Um abraço mais uma vez para minha amiga Mirna, né? Um abraço para a Mirna, vou dar 2 abraços para ela hoje para compensar os dias que esqueceu, né? Um abraço para a Mirna, né? Um abraço para você que nos ouve, para você que está acompanhando. Um abraço também para todos que acompanham pelos aplicativos. Às vezes, quem acompanha pelo aplicativo, às vezes a gente não tem acesso, não sabe quem está acompanhando, né? Mas obrigado. Você pode deixar o seu recadinho no nosso WhatsApp, 9529-4013, e a gente vai registrar aqui a sua participação. Bom, amanhã é sexta-feira, amanhã é dia de Goiás é Notícia, amanhã a gente tem as reportagens. Amanhã o programa Voz de Anápolis, das 8 às 10 da manhã, com reportagem de Paulo Roberto Belém, Felipe Holmes, com a participação do vereador Antônio Gomide e grande elenco. Eu me despeço hoje temporariamente, não sintam muito a minha falta, eu volto na próxima sexta-feira. Muito bem. O Morgantini tem aí uma pausa, né, para reflexão? Para acompanhar os jogos das oitavas de final da Copa do Mundo. Muito bem. É isso aí. Um abraço a todos. Até amanhã, né? Você falou segunda-feira, eu já estou querendo pular a sexta. Mas amanhã, então, se Deus quiser, nós estaremos de volta com o programa A Voz de Anápolis, trazendo para você todas as informações, tudo que acontece na nossa querida cidade. Obrigado àquela Cunha que nos ajudou na técnica de som. Obrigado ao meu amigo Henrique Morgantini e muito obrigado a você que tem a paciência de nos ouvir, de compartilhar e de curtir aqui a transmissão da Mais FM. Um abraço, até o próximo programa, se Deus quiser. Você ouviu o programa Goiás é Notícia. Agradecemos a sua participação. Voltaremos na próxima semana, neste mesmo horário. 210, Canal 200, Rádio Mais FM 87,9. Uma emissora da Associação Cultural Comunitária Ciência de Anápolis. Rádio na internet só dá Mais FM. www.fmmais.com.br. Rádio Mais FM. Tá na Mais, tá bom demais. Baixe agora o aplicativo da Mais e ouça Mais FM no seu smartphone. Disponível nas plataformas iOS e Android. Baixe, curta à vontade. Mais FM. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o